Fala, gente. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao podcast Cerebrando. A gente está aqui hoje na nossa temporada 5, episódio 16. Temos hoje o prazer de ter aqui dois doutores de áreas distintas para um bate-papo muito legal. Então, eu vou deixar vocês já, antes de falar do nosso assunto, com o Diogo para fazer a abertura e apresentar o Dr. Taylor Reis, nosso convidado mais que especial aqui hoje, psiquiatra. E aí, Diogo? Muito bom, Ivo. Obrigado mais uma vez por esse episódio e por essa companhia. Taylor, obrigado por aceitar nosso convite. E é uma honra, e hoje teremos um papo super legal sobre um tema que até já foi tema de livro por um grande filósofo coreano, Byung-Chul Han, que é a Sociedade do Cansaço. O que a gente pode falar sobre isso, Ivo? Isso que a gente vai explorar, nosso grande amigo, Dr. Taylor Reis, mas nosso muito obrigado primeiramente por aceitar o convite, que para nós é de extrema importância e é uma honra. Cara, eu poderia dizer com muita tranquilidade que a honra de estar participando aqui é minha. Eu tive a oportunidade, aí, como estava conversando antes com vocês, de acompanhar esse belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo aí no IBRAS, levando, eu acho que saúde mental a um monte de gente. Eu não comentei com vocês, mas naquelas divisões de grupo, que a gente cai em pequenos grupos, e que a gente tem a oportunidade de interagir com outras pessoas que estão nos cursos, assim, é um nível de satisfação. E teve um que a menina está fazendo, acho que pela 7ª vez, porque as pessoas gostam muito e veem muito o resultado e ficam muito satisfeitas. E como eu também fiquei muito impressionado, e a honra, na verdade, é minha. E engraçado, interessante, Diogo, você já citou o Byung-Chul Han, né, o pensador lá coreano, né, professor da Universidade de Berlim. Quando o Ivo me mandou o tema, a primeira coisa que me veio à cabeça foi exatamente ele. Assim, foi a primeira coisa que me veio à cabeça foi ele, o livro, né, A Sociedade do Cansaço, que eu comprei até por isso, até porque é uma coisa que no consultório, aqui na prática diária, na psiquiatria, eu tenho vivido isso de uma maneira que eu diria que é uma grande epidemia, cara, do cansaço, né? Não sei como é que vocês entendem isso, mas eu percebo isso Totalmente. como uma grande epidemia. Converso muito isso com colegas, eu pergunto muito para eles, assim, se eles também têm essa percepção, para tentar entender se não é um viés meu, do meu olhar. E é uma coisa muito interessante, porque o paciente muitas vezes procura para tratar diversas questões psiquiátricas, e aí a gente trata a depressão, o cara melhora, mas fala, doutor, mas aquele cansaço, aquela exaustão, aquela sensação de esvaziamento não passa. Aí você trata a ansiedade do outro que veio tratar a ansiedade, o cara tem remissão pelos critérios que a gente usa, né? Mas ele fala, olha, melhorei muito da ansiedade, mas aquele vazio, aquele cansaço, aquela coisa. E aí eu sempre falo, tratar este cansaço, este vazio, a primeira coisa que eu estou absolutamente convencido é que não será com medicamentos que a gente vai conseguir tratar isso. E estou aqui para aprender com vocês também como que a gente, né, pode pensar junto sobre isso aí, né? Eu concordo. Eu acho que eu sou o que tenho menos tom de voz nesse bate-papo com vocês aqui, já que vem o jogo da neurologia e você da psiquiatria. Mas eu concordo muito com o que você trouxe agora, Telo, porque a gente fica muito buscando fora aquela busca interior nossa, né? Então você fica olhando para fora, para tudo quanto é lado, e aí você vai para troca de carro e relacionamento, e compra uma coisa, muda de emprego e muda de outra, e aquilo continua. Né? Então, eu vi uma vez um yoga indiano fazer um comentário bem inteligente, no meu ponto de vista, que ele falou: enquanto as pessoas não pararem de procurar a chave que elas perderam dentro de casa fora, elas não vão conseguir efetivamente sair dali. Isso é muito real, né? Porque a gente continua nessa loucura de onde está, cadê eu quero, e nunca consegue encontrar.
E aí vou puxar para vocês um pouco já agora, porque a gente tem falado um pouco, aliás, bastante sobre depressão, ansiedade e correlatos aqui no podcast. E acho que é bem legal trazer esse bate-papo nosso hoje aqui sobre esse cansaço de existir e talvez começar entendendo, até para as pessoas que devem ter muita dúvida em cima disso, qual a diferença do cansaço de existir, da depressão e da ansiedade? Eu acho que ansiedade e depressão fica mais fácil a correlação, mas qual que é basicamente aí esse pulo do gato para entender qual a diferença então da depressão? Estou deprimido, não é a mesma coisa que esse cansaço de existir? Vamos embora começar por aí? Podemos começar, Tio. Diogo Vamos lá. começa aí, eu começo, como é que a gente faz? Fica à vontade, Taylor. Você é o nosso convidado, vai lá. Tá. Bem, a psiquiatria, né, cara? A gente tem um problema na psiquiatria que eu acredito que na próxima década a gente deve começar de alguma forma a resolver, que a psiquiatria não tem biomarcador nenhum. Isso aí. Então, Uhum. quando eu atendo um paciente, eu não vou pegar uma radiografia, uma ressonância e falar, ó, sua tristeza aqui, olha o seu mal-estar aqui, olha a sua ansiedade aqui, né? É uma área eminentemente clínica, o diagnóstico é eminentemente clínico, é a conversa, né? E a psiquiatria às vezes é criticada por isso, mas na verdade foi um recurso que a gente usou para tentar se apegar a algum tipo de método científico. Nós criamos algumas regrinhas para que a gente possa dizer, por exemplo, que um cara é deprimido. Alguns colegas de outras áreas às vezes questionam a gente, fala assim, quer dizer então que se o cara tiver tristeza por 14 dias ele não tem depressão, mas se fizer o 15º ele tem depressão. É, é, sim, pelo padrão diagnóstico, sim. Né? Mas é porque a gente tem que criar essas cercas para a gente falar a mesma língua. Porque antes, o que o psiquiatra falava no Brasil não era entendido por um psiquiatra na França, nem por um psiquiatra nos Estados Unidos, então sistematizar foi importante. Eu estou falando isso porque, assim, quando a gente fala de ansiedade e depressão, a gente tem que entender que ansiedade, por exemplo, é uma coisa que faz parte da vida, assim como tristeza faz parte da vida, né? É uma tolice acreditar numa vida sem tristeza. Inclusive, isso acaba gerando muita tristeza e frustração, né? Essa ideia de que a vida não tem tristeza, né? A questão é quando vira uma depressão, né? E aí, normalmente, nós temos dois sintomas que nós chamamos de sintomas maiores, para caracterizar uma coisa como depressão, por exemplo. Aqui falando da depressão. A pessoa tem que ter tristeza e ou falta de prazer. Agora, veja que interessante, Ivo. E ou. Então, a pessoa pode ter um diagnóstico de depressão sem ter tristeza. A partir do momento que ele tem a falta de prazer e que ele preencha outros critérios menores, você pode fazer um diagnóstico formal. Olha, você está com depressão e tal. E o cara fala, mas como, doutor? Eu não tô triste. Não, mas você tem falta de prazer. Por isso que a gente tem que levar em conta que a falta de prazer como um sintoma tão importante quanto a tristeza. E a falta de, parece uma bobagem, mas a falta de levar isso em consideração leva muitos tratamentos a serem parciais. O cara às vezes melhora da tristeza, mas ele entra em modo sobrevivência, que não é o objetivo, né? O objetivo é a gente alcançar prazer, satisfação com a vida, né? Eu costumo dizer que já vai ter tanto abacaxi para a gente descascar durante a vida, né? A última aula lá foi sobre luto, né? Já vai ter tantas perdas, tanta coisa que a gente vai passar, que pelo menos entre uma perda e outra, entre um abacaxi e outro, isso aqui tem que ser divertido, né? E eu acho que esse é o objetivo último do tratamento. Então, voltando à pergunta, quando você fala de tristeza, quando você fala de ansiedade, você tem esses critérios mais rígidos. E muitas vezes o paciente não preenche nenhum desses critérios, novamente pegando a depressão como exemplo,
O cara, ele não tem queixa de tristeza, ele não tem queixa de falta de prazer, ele está bem, ele está remitido da doença, se ele já teve ou ele nem nunca teve depressão, mas ele tem a queixa desse cansaço, que é uma coisa que muitas vezes aparece como um fator isolado, assim, não acompanhado de outros sintomas. Porque é lógico que se esse cansaço aparece junto com tristeza, com ansiedade e com uma gama de outros sintomas, a gente vai pensar que talvez seja a depressão ou a ansiedade que estejam afetando a disposição dessa pessoa, né? O desejo, a vontade, o fazer dessa pessoa, né? Só que na maioria das vezes é o que eu falei para você, esse sintoma acaba vindo muito isolado, assim. Você trata o paciente, você melhora o paciente de um modo geral e o paciente continua queixando desse vazio, desse cansaço, dessa falta de energia, é uma falta de energia generalizada. E como eu estava falando com vocês, eu acho esse assunto extremamente pertinente porque parece uma coisa epidêmica, né? Estamos vendo uma epidemia da falta de energia, né? E o coreano lá, o filósofo sul-coreano, nesse livro que ele discute essa questão da sociedade do cansaço, ele fala exatamente sobre isso. Pelo menos ele teoriza, né? E são umas teorias bem interessantes, né? Eu acho muito pertinentes as teorias que ele levanta ali, né? E Muito. eu ia fazer uma pergunta para vocês, mas depois do seu comentário agora já ficou meio que no ar a minha pergunta. Porque quando a gente fala de depressão, a gente está vendo um impacto muito forte ali de sinalização dopaminérgica, né? Também dentro do cérebro da pessoa. Quando eu falo do cansaço de viver, eu ia perguntar, cara, mas será que não é, de repente, um nível baixo de testo? Só que aí, se a gente olha e vê isso quase como uma epidemia acontecendo com homens e mulheres, então não. Eu acho que está extrapolando um pouco essa questão, aliás, ou talvez extrapolando muito nessa questão hormonal também. Totalmente. E o que você coloca, Taylor, é bem importante, porque assim, é isso que tem que entender, Ivo, não é uma coisa só. Quando você fala até da doença neuropsiquiátrica, não é incomum você ficar em cima do muro e não saber o que está acontecendo. Isso acontece bastante com bons profissionais, com ótimos profissionais, em que você fala, olha, a gente tem ali, o Taylor usa bastante o DSM-5, por exemplo, como guia, que é uma padronização, como ele falou, para chegar a uma conclusão. Só que esse questionamento que a gente fala, eu que atendo muito TDAH, muito espectro autista também nessas questões, a gente fica muito em cima do muro. E por quê? Porque não tem um biomarcador, como ele falou. Eu não consigo pegar e tirar sangue de uma pessoa e dizer, olha, você está deprimido, você está ansioso e você não é um transtorno de espectro autista. Eu não consigo hoje fazer isso. Agora, quando você pega uma estrutura cerebral, nós conhecemos muito pouco ainda se a gente for analisar. Você pega e vai lá e vai dizer assim, não, eu entendo que na virada maníaca do transtorno afetivo bipolar tem ali um glutamato jorrando para a pessoa e isso é muito intoxicante para o cérebro, então por isso que eu tenho que tirar ela dessa fase maníaca, por exemplo. Mas é só isso? A gente não consegue responder o porquê que a pessoa vai entrar nessas fases maníacas, por que a bipolaridade de um é diferente da do outro, o que está acontecendo ali? E aí vem essa questão que o Taylor coloca muito bem no cansaço. De pessoas que não se dizem deprimidas, que não se dizem ansiosas, não se dizem. Mas elas falam: olha, parece que a minha energia exauriu. Eu não sei o que está acontecendo comigo. E aí você faz até uma bateria de exames clínicos, você acaba vendo vitaminas, acaba vendo parte hormonal, mas isso nunca vai ser o suficiente para você dizer: olha, vai lá e faça isso que vai dar certo. Será que nós não estamos numa sociedade que talvez exija muito de um aparato que não está preparado para essa exigência? Eu acho que essa é a reflexão que tem que vir para nós, né? O que está acontecendo hoje que nós estamos extremamente cansados. Nossos avós eram pessoas que eram reféns do ciclo circadiano. Acabava a luz do dia, eles tinham que dormir. E acordar cedo. Dormiam cedo, acordavam cedo. E nós, com a tecnologia, será que a gente não está ultrapassando dos limites, trabalhando além do tempo? Eu tenho colegas médicos hoje, o Taylor pode falar também em relação a isso, que era muito incomum um médico deixar a profissão.
há uns anos. Era muito comum alguém falar, não quero mais ser médico, tô indo embora, tchau. Eu tive dois colegas confirmados e um terceiro que tá pensando claramente de desistir da profissão, por exemplo. Porque não aguenta mais o quê? Isso daqui que tá do meu lado, o WhatsApp. O celular incomodando até 11 horas da noite, acabando com o dia da pessoa. A ansiedade da pessoa querer tudo para ontem. Então, será que o nosso cansaço não vem disso, de uma falta de controle até das nossos anseios, do que nós queremos? Não, é tudo para ontem, eu quero construir carreira em 1 mês, eu quero casar em 2, eu quero ter filhos em 3. Só que a vida não é assim, um filho demora 9 meses para ser gestado. Uma empresa demora quantos anos para crescer e ter um payback? Uma carreira, então, nem se fala. Então, eu acho que é isso que nós temos que refletir. Cara, você trouxe um ponto, tô com uma pergunta na agulha pro Taylor aqui que me veio à cabeça também agora, mas trouxe um ponto interessante, né? Porque vocês dois são médicos, e eu participei de um curso ano passado, de algumas semanas lá em Harvard, que eram só médicos, e o assunto era compaixão e meditação. E eu fiquei meio impactado, cara, porque assim, todos os médicos que estavam na sala, sem exceção, relataram um cansaço absurdo, ou entrava em choro na hora de alguns exercícios, ou dizia que não aguentava mais a profissão. E não se fala muito sobre isso, né? Porque é muito comum a gente olhar e achar que todo mundo tem jeito de ficar cansado. Cara, todo mundo cansa, mas médico não cansa. Né? Parece que a profissão de vocês é assim, cara, você tem que ser um super-homem o tempo todo e, cara, você não pode estar mal, porque você tem que entender as pessoas. Então, existe também aí, acho que uma forma que se olha para a profissão de vocês, que deve ser um peso maior para isso ainda. E aí, daí eu já puxo a pergunta para o Taylor, né? O Taylor, como que a gente sabe, cara, quando chega um paciente ou você está conversando com um amigo ou algo assim, que não é um momento onde é necessário entrar com medicação? Porque deve ter uma linha muito tênue, né? Algumas pessoas, imagino eu, que não conseguem lidar, ou falam, não, ou eu não quero buscar ajuda, ou aqueles que buscam, deve ter uma boa parte, né, que fala não quero medicação, e tem aqueles que efetivamente precisam, talvez não queiram. Como você lida com isso, cara? Como que é essa linha de, cara, eu vou ter que entrar com medicação ou não? Vamos tentar um viés um pouco diferente. É, assim, a medicação, Ivo, sabe, ela tem um lugar que eu acho que é extremamente importante, né? O aparecimento dos antidepressivos, por exemplo, foi uma coisa muito importante para a medicina de um modo geral e para a psiquiatria em particular, porque a psiquiatria foi a última das áreas médicas a se modernizar, vamos dizer assim. E muitas vezes, quando a gente faz o diagnóstico, na verdade, a gente faz o diagnóstico e fala para o paciente: olha, você está com um quadro depressivo, você precisa tratar. Bem, quando você fala você precisa tratar, você não está dizendo necessariamente você precisa tomar remédio, né? Você está dizendo que o paciente precisa de tratamento e a gente tem um arsenal para isso, né? A gente tem, por exemplo, a psicoterapia, que é um instrumento poderosíssimo, assim. Psicoterapia muda a sinapse, muda fluxo sanguíneo cerebral, assim. Um instrumento altamente poderoso, como a gente tem feito lá, meditação, né? Eu achei muito, muito interessante. Você me fez pensar muito sobre essa questão da compaixão no tratamento, porque sempre que a gente pensa na depressão, a gente pensa, se a gente pudesse fazer a imagem de um cara deprimido, é aquele cara que está fechado, encolhido, né? E a compaixão é exatamente o contrário, é você olhar para o próximo, né? É você sair dessa autorreferência e você interagir, né? A própria Harvard lá que você citou tem acho que é o maior estudo de coorte da história da medicina, né? Feito sobre felicidade e os resultados são incríveis em relação a como o relacionamento interpessoal pesa mais do que o seu colesterol, a sua glicose e um monte de coisa para o envelhecimento saudável, né? Mas em relação assim ao que você perguntou, normalmente a gente leva em consideração assim um dos critérios é a gravidade, assim, porque a gente pensa
nós temos alguns critérios também para dividir a depressão em leve, moderada e grave, normalmente associado ao comprometimento social aquilo está causando na vida do paciente, né? Isso eu acho que é uma coisa muito interessante na psiquiatria, levar em consideração o comprometimento social que aquilo causa. Porque aí a psiquiatria sai daquele lugar de julgar a pessoa, né? De falar isso é certo, agir assim é certo, agir assim é errado. Às vezes eu falo para alguns pacientes aqui que a pessoa me conta uma coisa e fala assim, e isso é um problema, pô, esse cara é um psicopata, isso é um problema para psiquiatria. Eu falo, não, isso aí é um problema para a polícia, isso não é um problema médico, é um problema jurídico, policial, né? Porque a gente tem uma tendência a querer medicalizar e transformar tudo em doença, né? E que isso faz parte dentro daquelas coisas, daquelas armadilhas cerebrais. A gente precisa arrumar um nome, uma justificativa para que aquela pessoa age daquela maneira ou de outra, né? Então, normalmente, a abordagem que eu faço aqui com os pacientes é: olha, nós temos X números de opções, mas em função do seu quadro em particular, né, sempre procurando particularizar ao máximo o tratamento, a abordagem, devido à gravidade do seu caso e a particularidade, por exemplo, como genética familiar, como história de vida. Eu tenho lido muito, estudado muito sobre a questão de que os americanos chamam de condições adversas na infância e como isso se reflete, né, na vida futura. Então, quando você junta tudo isso, por vezes você fala, olha, a medicação tem uma vantagem que é o seguinte, ela normalmente ela é mais rápida, ela tem um alto grau de tolerabilidade, de eficácia, e ela pode ser o primeiro passo para que daí você possa, a partir do momento de uma melhora inicial, fazer todo o resto, que particularmente falando sobre ansiedade e depressão, normalmente é muito mais importante, pensando nesse paciente ao longo da vida, né? Mas normalmente isso é muito individualizado, assim, não há um padrão para quando a gente vai usar o medicamento, mas basicamente, a gente tem esses critérios de leve, grave, moderado, história de vida do paciente, se história de tratamentos anteriores, né? Se já fez tratamento anterior e tudo, mas sempre colocando o remédio para o paciente nesse lugar de que ele é uma coisa só. Há um tempo atrás eu fiz Eu fico pensando, cara, eu, sinceramente, eu sinto um pouco de compaixão por vocês, porque a gente lidar com a internet tem que ter muita coragem, né? É E bravo. outro dia, outro dia, sei lá, tem um mês, 2 meses, eu postei um vídeo em que eu pego um comprimidinho, assim, eu abro uma caixa, aí pego um blister, tiro um comprimido e falo assim, isso aqui é um antidepressivo, isso aqui é um instrumento extremamente poderoso para a sua melhora, para o seu bem-estar, em determinadas situações, lógico. Mas isso aqui não é saúde mental. Saúde mental você não compra na farmácia. Saúde mental você cria, a resiliência você desenvolve, né? E isso eu tenho achado também, voltando ao curso do Ibrace, muito legal, porque é uma coisa que eu já venho conversando muito também com os pacientes, a coisa do exercício. O exercício vai te levar. Você não precisa nascer cheio de resiliência. Às vezes você é frágil geneticamente, e quanto a isso, pelo menos por enquanto, a gente ainda não pode fazer nada. Mas em relação à nossa resiliência, a gente pode trabalhar ela, a gente pode criar, a gente pode desenvolver, né, adubar essa resiliência, né? E aí com isso, com compaixão, desenvolvimento, desenvolvendo relacionamentos interpessoais saudáveis e essa coisa toda, né? E causando esse ganho todo na vida do paciente. Mas é bem interessante, porque o medicamento. E agora, tem também a outra coisa. Desculpa, eu estou falando pra caramba.
Mas tem também a outra Bora. coisa. Tem o paciente que chega no seu consultório e ai de você se não passar remédio para ele, cara. É isso aí, Assim, né? o cara Não, sai, não é ele possível. te queima na cidade inteira. Como que eu É, paguei aquela fortuna na consulta do cara e o cara o ser humano é esquisito, é igual aquele cara que faz o exame é caríssimo, o cara, pô, o médico pediu um exame caríssimo, eu fiz e não deu nada. Pô, que bom, né, ainda cara? bem. E o cara fica morrendo de fala, pô, me fez fazer um exame caríssimo, o exame não deu nada. Pô, ótimo, né? Que E às bom, vezes a né, gente cara? fala assim, olha, você precisa tratar assim. Uma vez uma mãe de uma de uma moça, eu não atendo mais adolescente, mas nessa época eu atendia adolescente, e eu falei, não, não vai, não precisa tomar remédio e tal, e bababá, e ela falou assim, mas como assim? Eu vim aqui, eu preciso que você medique. Não, eu falei, não estou dizendo que não precisa de fazer um tratamento, né? A minha vontade, assim, aquela coisa do desenho animado, né? Se pudesse mostrar aquela bolinha com pensamento, seria assim, ela precisa fazer psicoterapia até para aguentar a senhora, né? Porque o problema é a senhora, não é ela, né? Mas eu falei, não estou dizendo que ela não precisa de tratamento, ela precisa, só que ela precisa de psicoterapia, não precisa tomar remédio. E aí, com remédio, a gente tem essas várias histórias, né? Vários mitos, né? Em relação a remédio e tal. As pessoas, enfim. Cara, mas que doideira isso, cara. A pessoa, ou seja, ela vai quase como se estivesse indo com um amigo no fim de semana no boteco, chega lá, gosta de cerveja e tipo, como assim não tem a cerveja que eu quero, né? Como Sim. assim? Que doideira. Agora, esse tipo de comportamento, dá para fazer alguma correlação com pessoas, por exemplo, que passam por situações muito adversas na vida e precisam de terapia, e pessoas que passam por situações semelhantes e não precisam, conseguem superar sozinhas? Que a gente vê nesse comportamento? Por que umas pessoas precisam mais disso do que umas outras? Né? Porque pensando, alguém que chega já, será que ele quer realmente resolver o problema? Ou ele quer uma pílula mágica que tira um pouco da responsabilidade? Bom, responsabilidade agora é do remédio, eu vou tomar. Se não resolver, já não é comigo o problema, então. Né, que eu tô tomando. É um pouco disso, será, cara? Sabe que você falou uma coisa agora que eu acho até interessante. Eu acho que alguns pacientes chegam aqui e até pedem um remédio como uma forma de justificarem para eles justificarem assim para si mesmo, assim, tipo, eu fiz alguma coisa. Tipo, falaram que eu preciso aí, eu fui, fiz e fui lá e tomei, né? É como se fosse uma justificativa de que ele fez a parte dele. Essa pergunta, Ivo, ela é muito difícil de responder. Na verdade, como muita coisa na psiquiatria é difícil de responder. A verdade, a psiquiatria, cara, eu vejo o psiquiatra como esses. Sempre que eu vejo, eu gosto muito de astronomia, não astrologia, astronomia, e eu vejo o psiquiatra meio como um astrônomo, assim, como o cara que estuda astronomia, porque ele fala assim, ó, tem um buraco negro naquela região ali, a gente não vê, até porque ele é negro, porque não sai luz dali, mas segundo cálculos, segundo aferência, segundo coisas, a gente acredita que ele esteja ali. A doença psiquiátrica e não só a doença psiquiátrica, o próprio tratamento psiquiátrico é mesmo assim. Os meus colegas ficam muito chateados, viu, quando eu falo isso. Colegas palestrantes que falam como se fosse uma verdade absoluta. Tem um psicofarmacologista americano que é espetacular, fora da curva, que é o professor Steven Stahl. Você assiste uma palestra dele, é um negócio incrível. Os livros dele são muito didáticos, ele Sensacionais. traz assuntos Uhum. muito complexos de maneira muito didática, mas se você reparar, as palavras que mais se repetem no livro parece que, tudo leva a crer que, Uhum. acredita-se que. Então, assim, na verdade, o que a gente sabe é a ponta do iceberg, né? Como eu falei, acredita-se que nessa próxima década, principalmente quando a inteligência artificial encostar
de fato na computação quântica, que a gente vai dar um boom aí, que a medicina vai dar uma evoluída muito grande em vários aspectos, e talvez a partir daí a gente comece a entender algumas coisas, né? Porque se você pegar na própria história dos medicamentos, os antidepressivos, basicamente, assim, a grosso modo, os caras estavam pesquisando um remédio para tuberculose, assim, e aí deram, ninguém melhorou de tuberculose, mas ficou todo mundo mais animadinho. Mas de Aí eles boa. falaram, ué, o que houve aqui? Né? Teve algum cara com observação clínica de ver, ué, os caras ficaram mais animados. O que é isso? Foi aí que os caras foram pensar o que esse remédio faz, e aí que eles foram entender que o remédio mexia com serotonina, e a partir daí é que se pensou na serotonina como um elemento importante, porque até então, na verdade, não se entendia a serotonina como um elemento importante em toda essa questão cerebral, e como é a noradrenalina e a dopamina, né? Então, o que a gente tem de muita certeza na psiquiatria é em relação aos resultados, né? Que isso tem muito estudo mostrando, né? Ah, pegamos um grupo com tantas pessoas, tratamos e tivemos esse resultado. Agora, como se deu, por exemplo, você toma um antidepressivo, uma hora depois que você tomou esse antidepressivo, ele já tem uma quantidade na sinapse do seu neurônio que provavelmente vai ser a quantidade que vai te acompanhar durante todo o tratamento. Cara, mas por que o seu psiquiatra então falou para você que só daqui a 3, 4 semanas que você vai começar a melhorar? Porque, na verdade, ele tem que desencadear uma cascata de eventos que, no final das contas, cai na velha coisa da síntese proteica e vai alterar a síntese proteica ali no neurônio, mas que, na verdade, a gente sabe muito pouco sobre essa cascata, como ela funciona, como ela não Exatamente. funciona, e é o que eu falei, é como os YouTubers aqui, até o assunto que a gente falou lá que a gente vai tocar também dessa preocupação excessiva com beleza, né? Algumas pessoas elas Sim, floreiam a fala, tornam a fala mais difícil, usam termos técnicos, mas na verdade é para preencher vazios teóricos, não é para esclarecer mais o perfeitamente. assunto, né? É isso aí. E Muito Taylor, isso. quero fazer uma pergunta para você, que agora veio também uma pergunta à tona. Pela tua experiência, e por tudo que você tem visto, nós sabemos que a condição neuropsiquiátrica e algumas condições neuropsiquiátricas, outras mais psiquiátricas, elas têm uma relação com genética, são condições poligênicas na maioria dos casos. No entanto, eu sempre falo sobre como nós, como seres humanos, estamos evoluindo, como nós passamos, e nós somos parte da natureza, não tem como negar isso. Então, a gente passou por uma seleção natural também, a gente entende isso como um caminho possível para chegar até aqui do modo como nós somos. Só que hoje, você acha que nós temos mais pessoas sofrendo, padecendo de doenças, transtornos mentais, para ser melhor, para dizer melhor, do que antigamente? Ou antigamente nós não tínhamos tantos diagnósticos? O que você acha que pode estar acontecendo hoje que não acontecia antigamente? Ou isso para você é tudo um mito? Na verdade, nós tínhamos depressão como nós temos hoje, ansiedade como nós temos hoje, autoextermínios, suicídio como nós temos hoje, e agora tá a mesma coisa que era antes, só que com o diagnóstico. Cara, Não, tranquilo. então, isso é uma discussão também muito complicada, né? Porque aí a Eterna, gente, né? a gente começa a entrar até num problema sério que está acontecendo na medicina, já na psiquiatria, particularmente há alguns anos, que é o tal do SPEC, né? Quando É, criaram esse termo, é, o cara não é bipolar, mas ele está no espectro, né? A gente espectro. brinca, ele fala assim, ele não é bipolar, mas tem alvará para ser, né? É, e aí quando você pensa nessa questão do espectro, na verdade, hoje em dia é difícil alguém que não caia em algum espectro, cara. Claro, Né? exatamente. É difícil, assim, porque o humor oscila, né? De todos nós.
Tem um dia que você acorda um pouco melhor, um dia que você acorda um pouco mais sorumbático, enfim, né? Essa coisa toda. Mas, assim, a gente tem alguns dados que são muito interessantes. Tem um que eu falei agora há poucos dias, e que eu acho muito importante a gente bater nisso, porque a gente é bombardeado, por exemplo, por um mito daquela coisa do, por exemplo, sou pobre, mas sou feliz, né? Que países do primeiro mundo têm mais depressão, as pessoas se matam mais e não sei o quê. E, na verdade, o Brasil é um país extremamente deprimido, extremamente ansioso. O Uruguai, aqui embaixo da gente, a gente não sabe exatamente por quê, o Uruguai tem uma das maiores taxas de suicídio do mundo. Supera países nórdicos, supera até alguns países do leste europeu, que costumam ser os países onde tem mais suicídio, né? Então, quando a gente vê ao longo do tempo as taxas de ansiedade, depressão, de algumas coisas, elas já são muito altas naturalmente, né? Mas o que a gente tem encontrado em alguns estudos, em alguns trabalhos, é que algumas dessas doenças psiquiátricas realmente vêm aumentando. E, por exemplo, a ansiedade é uma delas, né? É difícil hoje. Eu costumo dizer que o Brasil é um país muito bom para corruptos e psiquiatras. Assim, são duas áreas que estão muito bem aqui no Brasil, aqui não falta trabalho. Assim, é, porque, cara, é impossível. E aí entra no assunto do Ivo e entra no assunto do curso, né? Cada vez é uma sociedade com menos compaixão, cada vez é uma sociedade mais voltada para si, para performance, cada vez mais voltada para a individualização, né? Para o eu posso, eu consigo, eu faço. E isso é adoecimento, né? Isso é adoecimento. Uma hora a conta chega. Uma hora a fatura chega. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas uma hora a fatura vai chegar. E o interessante é que normalmente essas pessoas, e aí a gente cai um pouco nessa coisa do cansaço, né? Porque tem muito a ver com essa coisa da auto-performance, né? O mercado de trabalho, eles criaram meio que uma armadilha, né? Eles criaram essa coisa da performance, você tem que performar, a gente ouve muito isso, né? Ah, para performar, a gente. Aqui no Instagram, então, no YouTube, então, se botar assim, para melhorar a performance, você vê 10 milhões de cursos assim, ensinando você a ser mais produtivo, ser mais. Eu queria um curso que ensinasse a gente a ser mais contemplativo. Achei um que ensina a gente a ter mais compaixão, né? Que eu queria também que o Ivo falasse um pouco sobre isso aí. São dúvidas Sim. minhas de como a compaixão pode ajudar nisso tudo. Mas, de fato, tem algumas coisas que têm aumentado. Por exemplo, uma coisa que não é mito, eu acho que seja um fato que a gente tem visto estudo, mas eu tenho visto muito no consultório, apesar de não atender criança, é realmente o crescimento do número, por exemplo, do autismo. Eu vejo Ah, isso sim. como aqui, se eu não atendo criança, porque eu atendo pais sobrecarregados por terem filhos autistas. E é uma Uhum. coisa que há um tempo atrás, há 10, 15 anos atrás, era um ou outro. Hoje, cara, eu tenho. Dá para fazer um bom grupo de WhatsApp com a quantidade de pais que eu tenho aqui que estão por sobrecarga por terem em casa um filho autista, né? Então, algumas doenças realmente. Agora, por exemplo, a esquizofrenia ela é meio que uniforme ao longo da história, né? Eu Sim. Aham. acredito que no longo prazo, a esquizofrenia tende a aumentar um pouco. Por uma questão, assim, por uma questão de seleção natural. Porque antigamente o paciente, como é uma doença que se desenvolve muito cedo, normalmente começa ali na fase de 17, 18 anos, naquela reta final da maturação cerebral ali, né, que vai até os 25, 27.
o cara já ficava meio que incapaz, já não casava, já não se reproduzia, a coisa. Hoje, o que a medicina tem levado as pessoas, eu estou falando medicina, mas entendam como a nossa capacidade de levar Uhum. tratamento às pessoas, né? A gente tem atrapalhado um pouco dessa coisa da seleção natural, né? Porque a gente tem dado condição a pessoas que, teoricamente, num mundo selvagem, não iriam muito adiante no processo seletivo. A gente tem desafiado isso. E a gente tem feito com que essas pessoas casem, se reproduzam. Aí eu estou sendo bem frio na questão mesmo genética, né? Sim, sim. Que Não, elas mas é isso aí. casem, se reproduzem, e que são pessoas que não fariam isso antes. Então, hoje nós temos aí em torno de um e pouco, 2% no máximo aí de esquizofrenia, né? Os índices de esquizofrenia são baixos e tal. Então, Apesar da psiquiatria ser tão associada a isso, é engraçado que a depressão é 16, 18, a ansiedade é por ali também, às vezes mais, às vezes menos, dependendo do estudo, mas a esquizofrenia é muito menos. Mas eu acho que a tendência, por exemplo, da esquizofrenia é aumentar muito em função disso, porque como é uma condição preponderantemente genética, né? Se a gente for fazer uma escala de força genética na doença, a esquizofrenia é uma coisa que, se você não tiver genética, a gente pode praticamente, pelo que a gente conhece hoje, praticamente afirmar que você pode desenvolver outras doenças psiquiátricas, mas esquizofrenia, se você não tiver uma base genética, não vai rolar. E a gente está fazendo com que essas pessoas passem a genética à frente com mais facilidade do que seria antigamente, né? Então a tendência é a gente começar a captar um número maior de esquizofrênicos na sociedade no futuro do que hoje. Cara, e isso traz uma preocupação, acho, bem grande em termos de como a gente efetivamente vai estar no futuro, né? Porque se a gente começa a levar em conta o que você trouxe agora, começa a levar em conta a forma como as pessoas estão trabalhando e vivendo hoje, aquilo que está acontecendo com relação às mídias sociais, a forma como o cérebro vem se dessensibilizando, cara, a gente tá lascado, né? Se alguma coisa não mudar. Porque pensando nessa questão do vazio que a gente falou agora, nessa falta de vontade de viver, o Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo, né? A gente tem também, se eu não me engano, o segundo maior tempo de tela do mundo, algo próximo de 8, 9 horas aí mais ou menos por dia. E isso é uma loucura, né? Porque se a gente for olhar então em termos de cérebro, se eu tenho tanto tempo em telas e o tempo todo eu estou tendo ali um monte de estímulo no meu cérebro, eu começo a alterar inclusive a rede DMN nossa, né? Que ela deveria devagar um pouco ali quando eu estou fora e etc. Mas eu estou sendo bombardeado de estímulos. Então a minha rede DMN não consegue devagar só na hora que ela precisa. E será que esse tanto de estímulo, pensando no que vocês estão falando aqui agora, não está provocando uma desregulação dopaminérgica nas pessoas? E por isso a gente está vendo esse tanto de vazio, dessa falta de vontade de viver, inclusive as pessoas nos preocupando com várias coisas e chegando nos cenários que o Taylor está falando também para a gente agora? É. Estamos dessensibilizando e desregulando o sistema dopaminérgico nosso e ele fica fadigado, né? Ou seja, você acorda, ele está de ressaca já, do tipo, cara, vamos lá. Uhum. De novo, aquelas milhões de microdoses de dopamina o tempo todo, via dopaminérgica ali sendo ativada e a dopamina boa não acontece mais. Será que esse não pode ser um dos motivos dessa falta de vontade de viver também que as pessoas estão tendo? Eu acho que sem dúvida, cara. Assim, eu acho que sem dúvida. Eu acho que não dá mais para a gente desconectar a saúde mental do uso de celular, por exemplo, né? O celular está onde a gente vai eu lembro do pediatra, vou dar dois exemplos. Um, eu lembro do pediatra de um dos meus filhos, quando ela era pequenininha, ela chupava chupeta, e o pediatra falava o seguinte, cara, deixa ela chupar a chupeta, porque a chupeta melhor do que chupar o dedo, porque o dedo está com ela onde ela for. E a chupeta, na hora que você for tirar, você vai tirar e ela vai ficar sem recurso e ela vai desmamar daquela chupeta ali, né?
o celular hoje, ele é mais do que uma chupeta, ele virou um dedo, assim. O cara esquece o óculos, às vezes o cara se toca que esqueceu o óculos, porque ele vai olhar o celular e não enxerga, né? Muito bom. O celular, o cara Mas é isso. esquece a mãe, esquece o filho no colégio, mas não esquece o celular. Sim. E um outro exemplo que eu acho muito bom, outro dia, tem um tempo, minha filha já está na faculdade, minha filha estudando, e eu em casa lá e tal, e aí minha filha veio e sentou, deitou no sofá e falou, ai, tô cansada de estudar, vou dar uma descansada, e pegou o celular. Aí eu falei para ela, olha, a gente, eu sou muito cioso, muito cuidadoso com a língua portuguesa. Então, eu valorizo muito que a gente dê o nome correto às coisas. Aham. Então, você não pode dizer que você está cansada e que então você vai descansar se você pega o celular. Você tem que dizer: eu estou muito cansada de estudar, agora eu vou me cansar de outra forma, né? Porque Muito bom. Porque o celular, você pode estar ali olhando coisas que você acha que estão te relaxando. Ah, tô vendo coisas engraçadinhas, coisas interessantes e tal, mas na verdade você está se cansando, cara. O que descansa o cérebro nesse sentido e aí eu falei isso para ela, fecha o olho, respira um pouco, contempla, olha um pouco para o vazio. Eu faço esse desafio para alguns pacientes de simplesmente falar para eles assim, se eles conseguem ficar 5 minutos. Eu não estou falando 1 hora, não. Estou falando 5 minutos parados contemplando alguma coisa. Cara, as pessoas surtam, elas surtam. Elas não conseguem ficar. E aí vem a coisa do tédio, né? Que é uma outra epidemia, né? Porque a pessoa tem que estar sendo estimulada o tempo todo. Tem um livro que um filósofo, eu estou contando para vocês como normalmente eu conto aqui para os pacientes. Tem um livro que um filósofo, ele está no capítulo, eu não lembro se o capítulo é Por que sou tão inteligente ou Por que escrevo tão bons livros, mas tem um título assim, nesse livro desse filósofo. Eu não estou falando do filósofo porque é o grande finale. E aí ele discute que ele, para conseguir escrever a obra dele, se dedicar à obra dele, ele se afastou da sociedade moderna, porque a sociedade moderna o tempo todo convidava ele a se perder em outro tipo de atividade, né? Em outro tipo de coisa que não fosse dedicar à obra dele. Bem, o título do livro é Porque. O título não, o título do capítulo é Porque sou tão inteligente ou Porque escrevo tão bons livros, um dos dois, porque tem os dois capítulos no livro. Olhando bem é da história. E eu fico pensando isso, porque isso é um Nietzsche, no último livro dele, no Et Homo, falando isso em 1800 e, sei lá, John, 90. bolinha. Em 1800 em Muito real. 1890 ele É. estava incomodado com a modernidade, cara. Hoje aqui, assim, primeiro que eu acho que o cérebro desses caras não daria nem conta de processar a informação, esses caras entrariam em loucura, assim, Um né? colapso, sim. É. Mas você vê, e hoje a gente é bombardeado. Em função até do convite que o Ivo fez, eu desde ontem pensando muito sobre isso, eu estava pensando, eu acordei, eu fiz lá a meditação da compaixão e tal, levantei e fui trabalhar. Eu trabalho no SUS também. E aí eu fui atender e eu fui notando, assim, eu tenho uma regra de não mexer no celular na primeira hora que eu acordo, enfim, são regrinhas que a gente vai tentando colocar, né, para se proteger de algumas coisas. O meu WhatsApp, ele é um defunto, ele não toca, ele não apita, ele não acende. Então é quando eu vou até ele é que ele me traz as informações, não é ele que tem o comando. Mas eu fiquei pensando, eu fiquei assim, eu entrei no elevador, tinha uma tela me passando um monte de informação. Eu entrei dentro do Uber, estava o rádio passando informação.
Aí eu vou trabalhar, tudo bem, ali de uma maneira ou outra é mais informação. Eu vou almoçar em frente ao meu consultório, no lugar onde eu almoço tem uma tela de TV que fica ligada, sem som, mas é informação. Informação visual, É. mas é informação. E aí, como é que a gente lida com isso, assim, né? Como é que a gente faz, né, para se Como que proteger você não disso vai estar tudo? cansado, né, Taylor? Porque você não pode pensar na tua comida agora, porque tem uma tela na tua frente que te obriga a ver. É, em outros contextos vai ter uma, sei lá, até uma música, talvez, de alguém cantando, porque você não pode nem comer olhando pra tua comida em silêncio, num silêncio relativo, porque talvez você em silêncio, aqueles monstros internos aparecem. E aí você tem que ficar com informação pra tudo. E até com a gente, né, Diogo? Assim, É. eu fico muito preocupado. Outro dia eu achei uma série, você não deve conhecer, mas eu achei no YouTube uma série que eu via quando eu era moleque, chamada Chips, que eram dois patrulheiros que ficavam rodando por Los Opa, Angeles. O Ivo outro dia soltou aí que tem 50, eu tenho 54. O Ivo deve ter pegado aí os É. chips aí no finalzinho. muito. E lembro das Cara, motos ainda, cara. eu não consegui assistir a série, porque assim, tinham takes tão longos. Porque você imagina É. hoje, uma Uhum. série de dois patrulheiros de moto em Los Angeles, cara, vai ser um troço que você não vai conseguir respirar até acabar o filme. Né? Tipo aquelas missões impossíveis lá do Tom Cruise, assim. No primeiro minuto você já tá assim, ó, parece uma montanha-russa, né? É muito. E aí Chips vai, de repente o cara foca numa rodovia e fica assim, ó, uns 5 segundos focado só na rodovia com os carros passando. É E eu quase comecei contemplativo, né? É. contemplativo. E eu falei, cara, eu não vou aguentar. E aí eu comecei a ficar preocupado comigo mesmo. Eu falei, cara, eu tenho que intensificar meus exercícios, porque eu não estou tendo paciência, né, cara? Que a gente vai sendo contaminado, né? Nós somos Mas parte teve uma dessa vez, Taylor, que sociedade, né? eu fui ver o filme do Sebastião Salgado. E eu fui sozinho, porque ninguém queria ver um filme do Sebastião Salgado, porque ele conta das obras dele, contava das fotografias, de extremamente parado. E tinha 10 pessoas comigo na sala de cinema. E eu lembro que um amigo foi ver com a mãe dele e falou: Cara, eu dormi em 5 minutos, porque eu não consegui acompanhar isso. É, Apesar de eu gostar muito do trabalho dele, não consegui acompanhar. E aí eu percebi também que é complicado, porque todos nós estamos ali num ritmo de 220 por hora o tempo todo. E o que, que é isso para o cérebro? Por que, que será que nós estamos tão cansados? Será que de fato é o excesso de trabalho ou é o excesso de informação que nós estamos recebendo nesse trabalho? Pô, eu ia fazer essa pergunta agora, cara. É difícil? Aham. Talvez o que a gente esteja vendo realmente aí é um cérebro 3.0 se modelando para o futuro, porque, cara, com tanta área sendo dessensibilizada, né? Ou seja, a amígdala ativada para todo mundo o tempo todo. Sistema nervoso simpático mais que ativado em qualquer lugar que você tá. Rede DMN sua não tem sossego mais, né? Dopamina boa não existe, só dopamina rápida. Cara, quando você vê as pessoas com relação ao cansaço, né, que a gente está discutindo agora, é o burnout, é a depressão, é a ansiedade, é a falta de viver, e aí impacta na parte hormonal, e todo mundo querendo uma pílula mágica, porque o básico bem feito tá difícil de se fazer hoje, né? O bom relacionamento, o sol, a academia, o exercício, um hobby, a meditação, o equilíbrio de trabalho, não existe mais isso, né? Quando a gente olha para a academia hoje, e não é uma crítica, porque é algo muito bom que tem acontecido com relação à Sim, sim. saúde, mas assim, se fala muito de corpos perfeitos. Só que ninguém fala do cérebro, né? Tipo, o corpo perfeito, mas e o cérebro? Como é que ele tá? Então, a gente tá vendo quase que uma dismorfia do nosso cérebro, né, cara? Assim, é algo muito, sei lá, triste de se ver. E quando se coloca o conceito IA no meio, talvez fique um pouco pior. Porque a gente está vendo aí uma terceirização cognitiva muito forte para IA, né? Não se usa IA do tipo, deixa eu entender um conceito de algo que é muito difícil, e aí eu trabalho em cima disso.
Não, você escreve um prompt para colocar um prompt pronto para te dar a resposta e você pede um outro prompt para colocar em cima daquilo e melhorar a sua resposta. E aí vale para artigo científico, vale para várias coisas. E será que, de uma forma assim direta, tudo isso que a gente está discutindo agora não pode ser o que efetivamente está criando as novas pessoas para esse futuro que está chegando? Eu citei dismorfia agora porque a gente vê casos de adolescentes, por exemplo, hoje em dia, que, cara, nada tá bom, nada serve, nada tá legal, deixa eu arrumar uma coisa bacana para fazer, vou ficar batendo um martelo no queixo para remodelar o meu queixo, né? Porque eu quero um queixo mais quadrado agora, quero um rosto mais quadrado. Cara, como que vocês enxergam isso? Porque para mim, assim, a impressão é que tudo que a gente tem discutido aqui tem causado movimentos, por assim se dizer, né? Muito piores para os adolescentes, principalmente, né? Que vem nessa loucura de é a beleza extrema que eu preciso, ou então eu preciso me equiparar a alguém, ou a métrica minha é sempre a mídia social, mesmo não associando que aquilo que a gente vê na mídia social, grande parte das vezes, não é uma realidade. Então, será que também essa falta de viver, esse excesso de telas está criando novos conceitos de quase como doenças mentais, levando as pessoas a executarem ações assim absurdas em prol de algo que não vai acontecer? Eu particularmente pensando, novamente falando, né, pensando nesses temas que você propôs e teve uma hora que me deu um certo insight, que pode estar completamente equivocado, enfim, que na verdade no final a gente acaba falando da mesma coisa, né? Assim, parecem coisas completamente diferentes, mas que na verdade é tudo a mesma coisa, né? Tudo uma distorção do que é a realidade, e aí chega um momento que essa distorção vai para o corpo, né? E essa coisa que você está citando é extremamente preocupante, porque aí começa a entrar num nível, vamos dizer, igual eu falei sobre a depressão, né? Média, leve, moderada, né? Uhum. Quer dizer, leve, moderada e grave, né? E aí a gente começa a entrar numa coisa que começa a ficar muito grave, né? Começa a ficar quase que delirante, né? Esse dimorfismo corporal, essa falta de insight, de entendimento crítico do jovem ali em relação a essa questão, essa preocupação com o corpo, né? Metendo procedimentos altamente. Eu não conhecia, mas eu sei que recentemente morreu um garoto aqui no Brasil, famoso, provavelmente por excesso de uso de substâncias e essa preocupação com essa coisa aparente. E isso aí que o Ivo falou é muito bom, essa coisa da academia, muito bom essas coisas, mas tá faltando as pessoas malharem mais o cérebro e menos o músculo, né? Muito. Eu tenho falado muito com o Diogo disso aí, Taylor. É engraçado porque a gente vê tanto conteúdo na internet hoje, e como você bem colocou agora há pouco, né? Talvez o excesso de conteúdo de palavras difíceis seja justamente para esconder esse vazio que existe, né? Então eu preciso de um like, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ter uma Uhum. importância. Para isso eu falo muito difícil. Eu trago um curso incrível aqui sobre como você muda de vida em 21 dias, como ganhar dinheiro, etc. E desconsidera-se totalmente o cérebro, né? Porque assim, querem falar de mudar a sua vida, mas você não muda uma vida se você não olhar para o cérebro, a ferramenta que você que tem por trás ali, né? Então não conseguem discutir com profundidade, não conseguem entender, não conseguem defender pontos de vista. É muito bacana falar assim, a amígdala pré-frontal e eixo HPA, tá? Começa a explicar a correlação, como funciona, o impacto, a neuroinflamação que pode ocorrer em divergente de várias coisas, e ninguém fala, né? De novo, vem aquilo de um conteúdo muito superficial, e aí a superficialidade faz com que as pessoas queiram muito mais ainda pílulas mágicas de novo, porque aquilo não funcionou. E aí você entra naquele vício, né? É quase como que aquilo de cirurgia plástica, faz uma, aí faz outra, e a pessoa não está procurando sua beleza, né? Existe uma alteração dopaminética no cérebro dela muito grande e as pessoas não percebem isso. E eu acho que daí a importância também de se falar, né, que, cara, tem que se dar mais atenção ao que a gente está discutindo aqui agora, que é a saúde mental, né, que são profissionais que realmente conheçam para tratar disso, porque a gente está vendo surgir profissionais também por aí que
Pô, não dá, a gente já viu aqui um pessoal mandar pra gente, tipo assim, hoje você encontra o neuroquântico não sei o quê, você fala, caraca, como assim? Um neuroquântico? Né? Você tem um neuro shampoo que vai te deixar mais inteligente. Cara, pra onde que a gente tá indo, né? Assim, é muito E louco o isso. pior, Ivo, o pessoal acha que o básico bem feito é charlatanismo, porque ninguém. Ah, putz, eu paguei o É, doutor tal lá, a doutora tal, uma fortuna, pra ela me dizer que eu tenho que fazer exercício, que eu tenho que dormir bem, que eu tenho que comer de forma decente. Não, mas isso é o real. Que eu tenho que ser mais contemplativo, que eu tenho que parar um pouco. Não, não, eu quero. Eu quero a pílula mágica para continuar trabalhando 16 horas por dia, cuidar de filho e não sei o que e ficar bem. Cara, não vai ter. So sorry, my friend, não vai ter. Então, eu acho que isso que o Taylor coloca, que não é, a gente tem que parar da busca da performance, porque performance também é contemplação, também é compaixão, também é você conseguir parar um pouco, olhar para o vazio, olhar para aquela paisagem, olhar para aquela, contemplar uma praia, sentar numa cadeira de praia e ficar olhando para o mar. É fantástico isso e parece que quando você faz isso é taxado como uma pessoa que não tá batendo mais bem, que, que não tá. E na verdade, não. É essa pessoa que tem uma certa sanidade, que é eu conseguir ficar quieta, conseguir contemplar, curtir aquela viagem, olhar para o lado, perceber aquela flor que está do teu lado, por exemplo. Acho que isso que trará, no fim das contas, mais saúde mental para todo mundo. e a gente Mas, pode treinar, né, como é proposto pelo próprio Com curso, certeza. né? Por exemplo, as crianças entram no carro, a gente treina, a gente põe uma caixinha que é onde as pessoas jogam um celular e as pessoas têm que contemplar o que está fora, né? Por exemplo, na hora de comer, não pode levar, são regrinhas que a Aí, gente coloca aí entramos numa outra discussão que vale até um outro papo, talvez, um dia, que é a questão da teremos sim, epidemia, claro. a epidemia de reizinhos e reizinhas, né? E de É. adultos mimados, né? A gente tem uma galera aí de 30, 40 anos que parece aquelas crianças de frente a rap batendo o pé porque quer brinquedo, né? Só que o cara tem 30, 40 anos, né? é real. E os caras assim, não educam, não colocam limite, não ensinam o filho a se frustrar. Coisa mais importante que existe na vida é você ensinar o seu filho que ele vai se frustrar e como lidar com a frustração. Se você impede isso acontecer, na hora que acontecer, se você não estiver do lado, babou, né? É um perigo enorme, né? E tem muitos pais, eu vejo isso, uma vez eu conversando com a mãe de um coleguinha do meu filho, ele pequenininho, meu filho agora já está grande, está fazendo pré-vestibular agora, mas eles pequenininho e a gente discutindo que ia trocar ele de colégio e tal. Ela falou assim, eu conversei com ele e tal, e nós decidimos que não sei o quê. Beleza, eu desliguei o telefone, mas eu pensei assim, porra, nós quem? Ela e uma criança de 9 anos decidiram qual é a educação, sabe? Assim, eu acho, e aí no fim, isso que Hum. parece, aí a gente volta de novo também para a coisa do cansaço, né? O que parece ser, na verdade, uma democracia em que a mãe socializa com o filho uma decisão, na verdade, é a mãe abrindo mão de exercer o Isso papel aí. dela, a autoridade É. dela, enquanto mãe, de decidir por uma criança que com 9 anos não tem capacidade para tomar uma decisão de qual colégio é melhor para ela, né? Porque qualquer coisa depois ela pode falar, não, foi você que escolheu o colégio, É. né? E eu acho que aí parece um pulo maluco, mas isso tem um pouco a ver com a sociedade do cansaço, que é essa coisa de que as empresas, com essa coisa da performance e de cobrar você tem que ser melhor, e você, hoje, o que as empresas fizeram? Elas pegaram a chibata e passaram para sua mão. É você hoje que se pune. Eu tenho que ser melhor, porque fulano performou melhor, fulano foi melhor que eu e tal. E aí, o que acontece? Você está na hora que você bate o ponto, que teoricamente era para você ter o descanso até o dia seguinte, como era antigamente, você não tem mais esse ponto.
Você É continua com a real. chibata em casa, você continua com a chibata na hora de dormir, aí vem a insônia, e aí vem esse cansaço permanente que as pessoas não entendem porque que estão tão cansadas, né? Porque elas estão se cobrando permanentemente a performar uma coisa que é irrealizável. É irrealizável. A gente tem que acabar com essa coisa também americana de que todo mundo pode tudo. A gente não pode tudo. Um cara com deficiência mental, bem, ele pode até chegar a ser presidente do país, assim, né? Já tivemos casos aí. Mas, assim, ele não vai ser um grande cientista, né? Então, assim, Claro há que não. limite. Claro que não. Há limite. Nossa, Só que é vendido uma imagem que todo mundo pode É. tudo. E aí você o vive num Diogo fala estado de muito disso. frustração. As empresas fazem isso também. Falam assim, ó, se você bater tal meta, performar tal, eu vou te... Aí você dá o sangue, você bate aquela meta. Aí no semestre seguinte, a empresa sobe o sarrafo. Aí chega um ponto que é uma meta imbatível, que você está dando o seu sangue e você nunca tem a recompensa da satisfação de falar, pô, que legal, alcancei aquilo. Aí vem frustração associada a esse cansaço que já vem essa coisa toda. E como eu falei antes, tudo isso se mistura, e aí vem a preocupação de aceitação, o cara quer estar com uma imagem boa, porque o cara da internet falou que o cara que tem bonitinho, ele tem mais chance de se dar bem na vida, né? Só que aí você olha para o Bill Gates, você olha lá para o Zuckerberg, você vê que beleza e sucesso definitivamente não tem tanta relação assim, né? Enfim. E você trouxe algo importante, só do meu lado eu poder fechar aqui agora, passar para o Diogo, mas você falou das empresas, isso é muito real, né? Porque as pessoas, elas não pensam, acho de novo, voltando para o componente cérebro, que assim, quando você fica em busca da meta ou você não consegue vendo outras pessoas baterem, para você não é só a tristeza, né? Você tem uma amígdala disparada, o sistema nervoso seu maluco, Sim. produzindo muito mais cortisol, aí de repente você começa a ganhar peso e não sabe por quê, a pressão começa a alterar, o diabetes tipo 2 começa a bater na sua porta ali, vem a insônia, começa a cair os cabelos, você fala, opa, será que eu não tô dormindo bem? Será que o meu relacionamento, acho que a minha mulher fica me enchendo o saco, a culpa é dela, né? Ou então, a minha sogra, o meu filho que não dá sossego, tira toda a realidade do que está acontecendo, da autorresponsabilidade, né? Varre para baixo do tapete, tranca no armário ali e pega aquilo que está mais próximo, que é mais fácil, né? Não, a culpa Uhum. não é minha, a culpa é daquela pessoa. E aí falta, né? Esse, de novo, vai cair no começo nosso do podcast hoje, o olhar para dentro e ver que está tudo errado. É o básico que não é bem feito, não conhece mais sobre ele, não vê tudo que está acontecendo, e aí acaba desmoronando ainda e perdendo várias coisas incríveis, porque é mais fácil jogar muleta em algum lugar e não assumir aquela responsabilidade. Fala, Diogo, que você fala muito desse ponto, né, cara? Por isso que eu Eu trouxe isso gosto muito agora. desse ponto, Taylor, porque hoje a gente vem nessa era de pode tudo. Isso eu não concordo também. Eu tenho 1,78, eu não posso ser jogador de basquete. Tudo bem, cara, eu não vou ser, eu posso ter o talento que for, mas eu não vou pro draft da NBA jamais. Eu nunca, não teria chance alguma se eu fosse. E quando você tenta olhar para esse lado, você deixa de potencializar naquilo que você poderia ser bom. E aí a pessoa acaba ficando ali numa frustração eterna porque ela não pode realizar, talvez, sei lá, eu não vou conseguir ser o dono da empresa XYZ que fatura 1 bilhão por ano, só que eu não tô olhando pro meu lado que eu poderia ser um ótimo professor, que eu poderia ser uma pessoa muito útil socialmente falando e seria feliz sendo isso, sabe? Sim. E aí a gente vive nessa era da frustração, que é uma era que não acaba nunca. Não é. E daí eles chamam isso, não, isso é uma crença limitante tua. Não, não é uma crença limitante. Você quer passar de ganhar um salário mínimo para ganhar 3 milhões de reais? Como, meu amigo? Tá? Qual que é essa tua questão? Você Ah, pode mas chegar tem lá um curso, dia. tem Claro curso que para isso na tem. internet, Diogo, que vai te ensinar a quebrar a crença limitante e ganhar os 3 milhões, bicho. Claro que tem. Tá achando? Vo- E daí outro ponto, né, Taylor? A pessoa não quer pagar o preço para chegar naquele patamar que a pessoa chegou. É esse que é a outra questão. Todo mundo quer o bem bom, né? Ficar naquele bom, É. naquela coisa boa. Acha que o empresário ali que tem dinheiro, ele vive passeando em Mônaco também, que ele só faz isso, que Hum. tomando champanhe, batendo taça, tá? Você quer ter a vida do cara? Você quer ter uma vida de um esportista? Eu tenho conhecidos que são esportistas profissionais, cara, é dor o dia inteiro, é fisioterapia eterna,
é você ter 30 e poucos anos com o teu joelho ferrado como se fosse de 60, é ter um ombro que não funciona. Então, assim, você quer pagar esse preço? São pontos a se debater, mas a gente só tem muito a agradecer, Taylor, pela tua presença. Para nós foi uma honra gigantesca. Com certeza tem muito mais para a gente falar. Será novamente um convidado de um tema tão interessante quanto esse. Ah, se o E Taylor nosso muito topar, obrigado mesmo, cara. eu já tenho mais 3 na cabeça aqui, que seria ótimo falar com ele, cara. Cara, eu agradeço muito, assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês, me senti super honrado com esse convite. Até peço desculpa, porque eu me comportei quase de maneira infantil, assim, a criança fica tagarelando, assim, quando está, Não, sabe, assim, Não, com uma satisfação muito grande, assim, mas foi aqui tagarelice de quem é, está muito satisfeito de é estar quase aqui uma com conversa de vocês. boteco aqui, ô Taylor. Aqui é assim que funciona, cara. É como se estivesse sentado em um bar, dando risada e conversando com o pessoal. Muito não, e A o bom, única, muito convidado a tem bom. que única falar. diferença aqui é que a gente não bebe, né? Mas tirando isso. Pô, Taylor, se realmente você topar, cara, vir de volta, a gente volta para outro bate-papo aqui, Hora que eu que acho que vai, vocês quiserem. acho que Estou vai aí. ser Né? incrível. Obrigado. Você trouxe uns pontos aqui que a gente pode estender e podem ser muito legais também. E você traz também muita propriedade para falar. Isso ajuda muito o pessoal que está ouvindo a gente, né? Porque o que vem de dúvidas e preocupações, e esse papo acaba trazendo um elemento importante para as pessoas, que é o fazer pensar de verdade, né? Cara, para um pouquinho e começa a pensar, né? Não fica nessa loucura do dia todo aí. Então, por isso, acho que a gente consegue fazer esse bate-papo ser bem legal. Enfim, galera, vocês estão ouvindo a gente por aqui, obrigado. Esse foi o Dr. Taylor Reis. Eu vou pedir para ele falar para vocês agora onde é que vocês encontram ele. O WhatsApp ele não vai dar, como vocês já viram, não funciona. Tá igual o WhatsApp nosso aqui, que ele não domina a gente Não domina a gente. de forma alguma. Mas antes dele poder passar os contatos e fechar com vocês aí, eu agradeço pelo tempo estarem ouvindo a gente. Esse foi a nossa temporada 5, episódio 16. Falamos um pouco aqui hoje sobre esse cansaço de viver. Tentamos explorar um pouquinho aí sobre olhares diferentes do que pode estar acontecendo. E vocês nos encontram no YouTube, no Instagram, Deezer, Spotify, todos os lugares, no @podcast Cerebrando. Obrigado pelo tempo de vocês. Taylor, deixo com você agora, depois o Diogo encerra pra gente, para poder falar um pouquinho aí dos seus contatos e tudo aquilo que você quiser para as pessoas que estão ouvindo e poder se despedir também, para voltar em breve. Normalmente eu dou meu contato direto, que acaba sendo uma ferramenta em que eu me comunico mais com as pessoas, que é o Instagram, que é o @TaylorReis1. Tem um outro Taylor Reis lá, mas é só meu currículo, é @TaylorReis1, que é ali. Normalmente eu respondo no privado, eu coloco, às vezes eu faço alguns posts, é uma coisa meio médica, meio particular, põe foto de filho, é uma confusão danada, mas é a maneira que eu tenho, que é mais fácil de se comunicar comigo. Então é isso, muito Legal, obrigado, Taylor, mais fechado. uma vez. A gente agradece muito, né, Ivo, porque uma honra conversar com você, Taylor. Uma entrevista muito eloquente, que a gente falou sobre vários temas. E a casa é tua, sempre é do convidado, porque são pessoas interessantes como você que nos interessam aqui no Cerebrando. E para você que nos ouve e nos assiste, muito obrigado pela audiência. Compartilhe nosso podcast, dê seu like, comente. E vamos lá, até o próximo episódio. Muito obrigado, pessoal. Até mais, valeu. Valeu, gente. Valeu, um abraço, gente. Valeu.